Oi pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula. Hoje é uma aula bem curtinha, mas muito importante para a sequência do que a gente viu na aula passada, que foi circuito simples. Vou colocar o link aqui em cima. A gente vai falar de medidores elétricos. E quando a gente fala de medidor elétrico, a gente pensa logo em amperímetro, voltímetro e ohmímetro. Vamos embora. Então, quando a gente fala de medidor elétrico, o que a gente costuma usar na prática, a eletrônica usa muito, o pessoal da eletrotécnica, os engenheiros, os técnicos usam, é um equipamento que reúne todos esses medidores que eu falei, amperímetro, ohmímetro e voltímetro, e mais ainda, num só, que é o chamado multímetro. Vocês provavelmente já viram alguém trabalhar com isso, uma imagem, uma foto no filme, ou já mexeram, porque algum parente de vocês mexe, o pai, a mãe, um tio, uma tia, enfim. Eu não estou com o meu aqui, infelizmente, para mostrar, mas eu vou mostrar agora na foto, então olha aí como normalmente os multímetros são. O multímetro, o multimedidor, ele serve para medir diversas coisas, inclusive se um fio está partido ou não, continuidade de fio, serve para medir diodo, transistor, alguns têm esse tipo de medida. Mas para a gente o que interessa é quando a gente precisa medir aquelas grandezas que tem lá na lei de Ohm. Quais são as grandezas que tem lá na primeira lei de Ohm? V igual a R vezes I. Então, quando o multímetro precisa medir tensão elétrica, e você coloca na posição lá para medir tensão, ele vira um voltímetro. Então, voltímetro. Quando o multímetro é selecionado para medir resistência elétrica, ele vira o ohmímetro. Veja que a gente batiza ohmímetro. A gente batiza o medidor de acordo com a unidade da grandeza que ele mede, né? Então não podia ser diferente. Quando ele está selecionado para medir corrente, ele é o amperímetro. O que é importante a gente saber aí? Uma coisa bem rápida. No circuito, quando eu for medir tensão, corrente ou resistência, como é que eu coloco aquele equipamento lá, sem série, sem paralelo? Então, vamos começar com o voltímetro. Voltímetro. A gente costuma usar como símbolo para o medidor, quando ele está na posição voltímetro, um V dentro de uma bolinha. Então, isso é para dizer que é um voltímetro. E aí, o que é importante lembrar? Para que o voltímetro meça a tensão do componente que você quer descobrir, é preciso que nele caia a mesma tensão que está caindo naquele equipamento. Já discutimos isso aí nas aulas anteriores. Ele tem que estar ligado como para a tensão nele ser igual à tensão daquele dispositivo? Ele tem que estar ligado em série com o dispositivo ou em paralelo? Pois é, a resposta é em paralelo. Então, quando você quer, por exemplo, num circuito elétrico, circuito simples, você tem lá uma pancada de resistores. Só vou colocar um como exemplo. E você quer medir a tensão que está caindo. Vamos colocar dois, só para ficar diferente. Então, dois em série. Pronto. Dois resistores em série aqui nesse circuito. Circuito simples, com dois resistores em série. E aí, ó, você quer medir a tensão. Vamos supor que esse aqui seja o R1 e esse aqui seja o R2. Você tem que medir a tensão no resistor R1. O que você faz? Você liga o voltímetro em paralelo com o resistor R1. Veja que ele está em paralelo, não está? Esses dois caras aqui não estão em paralelo, né? Pelo que a gente aprendeu, a corrente se divide aqui, a tensão é a mesma. Então, esse voltímetro nessa posição está medindo a tensão do resistor 1. Se eu quisesse colocar um voltímetro para medir a tensão do resistor 2, fácil. Era só puxar o voltímetro aqui, ó, paralelo com o R2. Se eu quiser medir a tensão da bateria, é só colocar ele em paralelo com a bateria. Então vejam como é simples a ideia. O que acontece? Na prática, lembrem-se que
o voltímetro, ele é um equipamento eletrônico, né? E ele tem dispositivos dentro dele, né? Para formar o circuito dele lá. Resistores, diodos, circuitos integrados, coisa e tal. Estou falando dos multímetros digitais, né? Hoje em dia é muito difícil você achar um analógico. E o que acontece? Quando você coloca esse cara em paralelo, se ele tem uma resistência interna, era como se você tivesse, no fim das contas, colocando um resistor paralelo com o R1, ou paralelo com o R2, ou paralelo com a bateria. Claro que isso vai modificar a resistência equivalente do circuito. O que eu estou querendo dizer? Quando você colocar o voltímetro aqui, uma corrente vai passar por ele. Vai haver uma ramificação de corrente, um pedaço vai passar por R1, vou chamar de I1, e outra vai passar pelo voltímetro, vou chamar de IV. E aí? Pois é, os fabricantes calculam, para que quando você coloque esse voltímetro em paralelo lá com o resistor, a corrente que passa por ele seja tão pequena, essa ramificação que vem para ele seja tão pequena, que a medida que ele vai dar, claro que tem um erro, né? Todo equipamento tem um erro na medida, mas está dentro de uma tolerância ali aceitável. Na situação ideal, né, que é aquela imaginária, o que seria um voltímetro ideal? Seria um voltímetro onde nenhuma corrente passasse por ele. Concordam? Porque aí não ia haver uma ramificação. Como é que eu faço nenhuma corrente passar por ele? Eu diminuo a resistência dele para zero ou eu jogo a resistência dele para infinito? Jogo a resistência para infinito. Então, o voltímetro ideal, que é aquele fictício ou aquele que não interfere no circuito, ele tem uma resistência interna que tende a infinito. Nenhuma corrente vai passar por ele e, portanto, ele não vai vai interferir no circuito que está sendo medido. Recapitulando, o voltímetro tem que ser colocado em paralelo com aquele componente que você quer medir a DDP, a tensão. Próximo é o amperímetro. Amperímetro mede o quê? Corrente elétrica, podia ser diferente. Então, amperímetro. O símbolo do amperímetro costuma ser um A com a bolinha. A corrente elétrica, a gente viu na aula lá de associação de resistores. Para ela passar por um componente e ela medir exatamente a corrente que está passando por aquele componente, vocês acham que o amperímetro tem que estar em série com aquele componente que ele vai medir a corrente ou em paralelo? Em série, perfeito. Então, o meu mesmo circuito simples lá que eu usei como exemplo, vou colocar agora para variar mais resistores aqui. Então não é o mesmo, né? Eu falei o mesmo, mas não é mais o mesmo. Eu vou colocar aqui, ó, 4 resistores. Já identificaram aqui quem está em série com quem está em paralelo? Acho que já, né? Então aqui, ó, R1 está em série com esse conjunto R2 e R3 que está em paralelo. Você tira aqui o equivalente, esse equivalente vai estar em série com o R1. E o R4 está em série lá com o resto do circuito. Vamos supor que o problema de eu quero medir a corrente que passa por R3. Você pode botar um amperímetro ou antes ou depois de R3, você que sabe. Pode botar ele aqui, ó. Então, se você botar ele aqui, ele insere com o circuito, ele vai estar sendo atravessado pela mesma corrente de R3. Ou seja, ele vai medir a corrente que passa por R3. Ah, eu quero medir a corrente do circuito total. Você bota um amperímetro aqui, ó, insere com a bateria. E aí você vai medir a corrente do circuito total, que é a corrente de R4 e R1, coincidentemente, né? Porque eles estão em série aí com a bateria. Ah, eu quero medir a corrente que passa em R2. Você pode botar um amperímetro aqui, ó, depois de R2. Então, o amperímetro tem que ser percorrido pela corrente que ele vai medir e tem que estar em série. Vamos pensar mais uma vez. O amperímetro tem lá os componentes dentro lá do multímetro, que foi selecionado na função amperímetro. Então, ele tem resistência, tem várias coisas dentro dele. Significa dizer que ele vai interferir no circuito. Na verdade, eu estou colocando um cara em série lá com alguém. E esse cara em série tem resistência. Como é agora que eu faço
para esse cara não interferir ou interferir o mínimo possível com essa resistência lá? Será que essa resistência tem que ser muito grande para a corrente que passa por ele ser pouca ou a resistência tem que ser pequena? Claro que a resistência dele não pode ser grande, porque se for muito grande, ele vai interferir com a resistência equivalente e vai diminuir a corrente que vai passar naquele ramo que você está medindo. Então, o ideal é que a resistência dele seja a menor possível. Então, vamos supor que você está medindo aqui, ó, com um amperímetro. A corrente que vai passar nesse resistor, tem uma corrente passando aqui, ó. O ideal é que esse cara tenha uma resistência interna tendendo a zero. Então, o amperímetro ideal, ele tem uma resistência interna tendendo a zero. Veja que é diferente do voltímetro, né, que tem que ter uma resistência interna tendendo ao infinito. Recapitulando, amperímetro tem que ser colocado em série com quem você vai medir a corrente elétrica. E, por último, o equipamento, a posição lá do multímetro que a gente usa para medir resistência elétrica. É o chamado ohmímetro, em homenagem à unidade que mede resistência elétrica no SI. O símbolo do ohmímetro é o símbolo da unidade ohm, né? É o ômega maiúsculo dentro lá de uma bolinha. Lembre-se que o ômega minúsculo, por curiosidade, é aquele que parece um W, né? Que vocês usaram, por exemplo, em ondulatória para frequência angular, usaram em movimento circular para velocidade angular. Então, esse é o ohmímetro. O símbolo é o ômega maiúsculo, que é a unidade da resistência elétrica. Primeira coisa, para você usar o multímetro na função ohmímetro, o circuito tem que estar desligado. Então, circuito desligado. Por que isso? Porque sabe como é que o multímetro mede a resistência do componente? A bateriazinha interna que o multímetro tem, ele aplica uma diferença de potencial naquele componente e mede a corrente que está passando. Aí faz a lei de Ohm, V igual a RI, e calcula de forma indireta o R. Então, ele que tem que fazer a corrente passar pelo seu componente, por isso você tem que desligar. E aí você tem que medir ele desligado do circuito, ou circuito desligado, você coloca lá o ohmímetro em série com o cara que você vai medir a corrente elétrica. Então, como não vai passar corrente do circuito original por ele, você não precisa se preocupar com esse negócio de resistência interna tendendo a infinito ou tendendo a zero. Então, é assim que a gente usa. Olha que interessante. O circuito dele faz passar uma corrente aqui no componente, que é a corrente do ohmímetro, vou chamar IO. E aí ele usa lá o V, que ele sabe, né? Ele aplicou um V lá, normalmente é o V da bateria, e faz V igual a RI. Aí calcula o R fazendo R igual a V sobre I de forma indireta. Não é à toa que se você usar o ohmímetro para medir, por exemplo, a resistência de uma lâmpadazinha, às vezes a lâmpada acende quando você está medindo, provando que a corrente está passando lá pela lâmpada, ou seja, o próprio equipamento está aplicando uma corrente lá na lâmpada. Legal? Então foi isso. Foi um prazer mais uma vez e até a próxima aula. Tchau, tchau.